O meu marido de 6 anos estava rindo enquanto assinava os papéis do divórcio. Ele achava que eu era apenas uma mulher ingênua de uma cidade pequena, sem ambição. Mal sabia ele que, enquanto me traía com uma colega de trabalho, eu estava construindo um império financeiro debaixo do nariz dele. O meu nome é Sarah. Tenho 29 anos e cresci no Tennessee, numa pequena cidade onde o horizonte era limitado por colinas e tradições. Os meus pais eram pessoas simples que me ensinaram duas coisas fundamentais: o valor de cada cêntimo e a importância de ouvir mais do que falar. Quando me mudei para Nashville para estudar contabilidade na Vanderbilt University, trazia comigo essa descrição. Foi lá que conheci o Michael. Ele era charmoso, vinha de uma família com posses e exalava uma confiança que, na altura, confundi com liderança. Casamo-nos pouco depois da minha graduação. Nos primeiros anos, eu era a esposa troféu em formação. O Michael trabalhava numa grande firma de investimentos e adorava o facto de eu ter um curso de contabilidade, pois dizia aos amigos: "A Sarah é ótima, ela até percebe as minhas notas fiscais." Para ele, eu era apenas um acessório útil, alguém que cuidava da casa e nunca questionava os seus gastos extravagantes ou as suas noitadas incomplientes. O Michael sempre me subestimou. Ele chamava-me carinhosamente de a minha pequena contadora de província e assumia que eu não tinha sonhos próprios. No entanto, eu nunca deixei de estudar. Enquanto ele dormia após festas regadas a uísque, eu estava acordada a analisar tendências de mercado e algoritmos de trading. Eu tinha um plano, mas faltava-me um catalisador para executá-lo com total independência. Esse catalisador chegou há 2 anos, na forma de um rastro de perfume caro e mensagens de texto esquecidas num telemóvel deixado sobre a mesa de cabeceira. O Michael estava a atrair-me com a Ashley, uma analista júnior da sua empresa. A descoberta não me fez chorar. Pelo contrário, trouxe-me uma clareza gelada. Percebi que o meu casamento era um investimento tóxico. Mas, como qualquer boa contabilista, eu sabia que não se sai de um negócio com prejuízo. Eu ia construir a minha saída, tijolo por tijolo, dólar por dólar. Durante os 18 meses seguintes, vivi uma vida dupla digna de um filme de espionagem, mas no mundo das folhas de cálculo. O Michael continuava o seu caso com a Ashley, cada vez mais desleixado, acreditando piamente que eu era demasiado andoce e burra para perceber. Eu usava essa subestimação como meu maior escudo. Com o dinheiro que tinha poupado de alguns trabalhos de consultoria freelancer que ele pensava serem apenas passatempos para ocupar o tempo, fundei a Apex Strategic Solutions. Era uma empresa de consultoria financeira focada em investimentos de alto risco e tecnologia blockchain. Registrei a empresa em nome de uma holding nas Ilhas Caimão, garantindo que nada estivesse ligado ao meu nome pessoal em Nashville. Eu trabalhava em cafés, bibliotecas e no meu escritório em casa enquanto Michael estava no ginásio. Desenvolvi um algoritmo de trading que superava os resultados da própria empresa do Michael. Comecei a gerir secretamente as fortunas de investidores que queriam discrição absoluta. Em pouco tempo, o meu passatempo tornou-se um gigante. Eu estava a faturar milhões, mas continuava a usar roupas de saldos e a conduzir o meu carro de 10 anos. O Michael, por sua vez, tornou-se cada vez mais arrogante. Ele gastava o nosso dinheiro comum em presentes para Ashley, joias, viagens que ele dizia serem de formação ou em jantares caros. Ele até teve o desplante de me pedir para organizar as contas dele, rindo-se enquanto eu fingia não notar as despesas repetidas em hotéis de luxo. "Obrigado, querida. É bom saber que a tua educação serve para alguma coisa", dizia ele, batendo-me no ombro como se eu fosse um animal de estimação obediente. Ele não fazia ideia de que eu estava a monitorizar cada transação dele como prova para o futuro divórcio. A fase de preparação terminou quando Michael, sentindo-se seguro na sua nova vida com a Ashley, decidiu que já não precisava da rapariga do Tennessee. Num jantar de terça-feira, ele colocou um envelope sobre a mesa. "Sarah, eu quero o divórcio. Apaixonei-me por alguém que me desafia intelectualmente, alguém que pertence ao meu mundo de sucesso." Ele tinha um sorriso de autossatisfação. Ele pensava que me estava a fazer um favor ao oferecer-me uma generosa pensão de 2 anos e a posse do nosso carro velho, desde que eu não tentasse lutar pela casa ou pelos seus bônus da empresa. "Tu não tens carreira, Sarah. Não tens ambição. Isto é mais do que suficiente para voltares para a tua cidadezinha e viveres confortavelmente." Eu fiz o papel da esposa devastada. Deixei cair algumas lágrimas coreografadas e pedi tempo para ler os papéis.
Na verdade, eu já tinha minha equipa de advogados de elite, os melhores de Nova York, prontos para agir. O Michael tinha insistido num acordo pré-nupcial agressivo antes de casarmos, desenhado para proteger a sua herança futura e os seus ativos. O que ele esqueceu foi que o acordo também protegia os meus ativos de qualquer reivindicação dele. Ele assumiu que eu nunca teria nada que valesse a pena proteger. Iniciamos o processo de divórcio. O Michael estava tão ansioso por se livrar de mim e casar com a Ashley que nem sequer se deu ao trabalho de fazer uma investigação profunda sobre as minhas finanças. Ele apresentou a sua declaração financeira, omitindo vários bônus escondidos, que eu já tinha documentado. Eu, por outro lado, preparei a minha Financial Disclosure, um documento que ia mudar a vida dele para sempre. O dia da audiência final chegou. O tribunal de Nashville estava silencioso. O Michael estava sentado do outro lado da sala, a rir-se e a trocar segredos com o seu advogado. Ele usava um fato de $3.000 e um relógio que custava mais do que a entrada da minha primeira casa. Quando eu entrei, com um fato cinzento simples e o cabelo apanhado, ele nem sequer me olhou nos olhos. O juiz começou a sessão. O advogado do Michael tomou a palavra, apresentando-me como uma dependente sem meios próprios e insistindo que o acordo proposto pelo Michael era mais do que justo para uma mulher da sua condição. O Michael estava radiante, quase a celebrar. Foi então que o meu advogado, o Dr. Sterling, se levantou. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar a declaração financeira atualizada da Sra. Sarah. Parece que houve um ligeiro mal-entendido sobre a natureza dos seus ativos. Sterling entregou os documentos. O Michael pegou na sua cópia com um ar de tédio, esperando ver alguns milhares de dólares numa conta poupança. Mas, à medida que os seus olhos percorriam as páginas, o seu rosto passou do bronzeado de férias para um tom de cinza cadavérico. Isto é um erro, gritou Michael, levantando-se e interrompendo o juiz. Ela é a Sarah. Ela não tem nada. O que é a Apex Strategic Solutions? Por que diz aqui que o patrimônio líquido dela é de $42 milhões? O juiz bateu com o martelo. Sente-se, Sr. Michael. O Dr. Sterling, por favor, explique. Meritíssimo, disse Sterling com uma calma cortante, a minha cliente é a fundadora e proprietária única da Apex, uma empresa que, no último ano, superou em lucros a firma onde o Sr. Michael trabalha. Além disso, devido ao acordo pré-nupcial que o próprio Sr. Michael redigiu, estes ativos são propriedade exclusiva da Sra. Sarah. No entanto, temos provas de que o Sr. Michael utilizou fundos conjugais para financiar o seu estilo de vida extraconjugal, o que anula qualquer direito dele a uma parte dos bens dela e o obriga a reembolsar a conta comum em valores significativos. O Michael olhou para mim. Pela primeira vez em 6 anos, ele viu-me verdadeiramente. O sorriso de escárnio desapareceu. No seu lugar, estava o medo puro de um homem que percebeu que tinha descartado um diamante pensando que era vidro. O resultado do tribunal foi devastador para o Michael. Ele não só não recebeu um cêntimo do meu império, como foi obrigado a pagar-me uma compensação pelos fundos que desviou para Ashley. Além disso, as provas que recolhi sobre as suas irregularidades financeiras na firma dele levaram a uma investigação interna. Ele foi despedido 3 semanas após o divórcio. A Ashley, como era de esperar, desapareceu assim que percebeu que o Michael já não era o bilionário em ascensão em que ela pensava, mas sim um homem com o nome manchado e dívidas legais. Eu não voltei para o Tennessee. Comprei uma cobertura em Nashville com vista para a cidade que um dia me intimidou. A Apex Strategic Solutions continua a crescer, mas agora o meu nome está na porta, sem holds ou empresas de fachada. Criei a Fundação Sarah, que ajuda mulheres de cidades pequenas a obterem educação financeira e jurídica para que nunca sejam subestimadas ou enganadas como eu quase fui. No dia em que saí do tribunal, o Michael tentou abordar-me no parque de estacionamento. Ele estava desfeito, a gravata torta. Sarah, eu não fazia ideia. Podemos conversar? Talvez tenhamos agido por impulso. Olhei para ele com a mesma calma que usei para construir a minha empresa. Michael, tu disseste que eu não tinha ambição. O problema é que a tua definição de ambição era o tamanho do teu ego. A minha era o tamanho da minha liberdade. Entrei no meu carro novo, um modelo elétrico topo de gama que ele nunca poderia pagar, e conduzi em direção ao meu futuro. A rapariga ingênua do Tennessee tinha morrido naquele tribunal.
No seu lugar, estava uma mulher que sabia exatamente quanto valia, e cujo valor já não podia ser calculado em nenhuma folha de cálculo. Eu estava finalmente livre, e o meu império era apenas o começo.